Depois da minha incrível jornada pela Colômbia, onde explorei Medellín, Cali, Cartagena e Santa Marta e testemunhei a transformação milagrosa da Colômbia nas últimas décadas, não deixe de conferir esse vídeo se ainda não viu. Cheguei à capital, Bogotá. Localizada a quase 3.000 metros de altitude e cercada pelas montanhas dos Andes a leste, passou por uma transformação cultural nas últimas décadas. Na década de 90, este era um lugar muito perigoso e violento para se estar. Hoje em dia, nem tanto. Bogotá é a maior cidade da Colômbia e o coração econômico do país. Cerca de 1/5 da população vive aqui e agora é uma cidade vibrante, cheia de arte, comida deliciosa e uma história rica. Esta é La Candelaria, que é o centro histórico de Bogotá. É incrível porque tem muita arquitetura colonial, fica no alto de uma colina, então é lindo e você vê as montanhas ao longe. Você vê muitas casas e mansões coloniais lindas e coloridas que ainda estão intactas. Então é realmente uma parte muito charmosa da cidade. Adoro essa parte da cidade. Então você tem essas montanhas incríveis que cercam essa área e tudo aqui tem um clima bem andino. Tem várias lojinhas vendendo suéteres e blusas artesanais. Tem um clima bem autêntico dessa cultura andina. Então as primeiras pessoas a habitar essa área foram os Muisca. Então eles estavam no Planalto, que hoje é o atual Bogotá. Os espanhóis chegaram em 1537 tentando conquistá-los, mas encontraram grande dificuldade e várias batalhas ocorreram. Os povos indígenas dificultaram bastante, mas em 1538 os espanhóis conseguiram conquistá-los e fundaram a cidade de Bogotá. Então há muita história nesta cidade, especialmente nesta área, La Candelaria. Claro, isso é o que os espanhóis construíram, por isso é muito colonial. Há muitas catedrais, porque eles trouxeram o catolicismo para o país. Esta era uma cidade muito importante na região para os espanhóis, já havia alguma infraestrutura aqui. O clima agradava aos espanhóis e havia muitos nativos para serem forçados ao trabalho. Em 1717 ela cresceu tanto que virou vice-reinado, igual ao México e ao Peru. Então, isso foi algo realmente importante porque significava que o vice-rei podia agir com a autoridade do próprio rei e tomar muitas decisões importantes sem precisar consultar a Espanha. Este é um dos restaurantes históricos aqui em La Candelaria, que se chama La Puerta Falsa e foi literalmente fundado em 1816. Então tem muita história, cerca de 200 anos de história, e aparentemente eles fazem alguns pratos colombianos locais incríveis. Então acho que está na hora de experimentar algo novo na gastronomia da Colômbia. É muito legal dentro do restaurante, bem à moda antiga. Então você tem as vigas de madeira originais no teto e tem essa parte de cima que é bem estreita, meio que dá vista para a parte de baixo. Sim, é um ambiente com vibe legal, bem à moda antiga, como se voltasse no tempo. E temos o famoso tamal. O tamal é consumido em toda a Colômbia, é um prato muito típico, basicamente é uma massa de milho amassada. Você pode ver aqui que ele vem como um pacotinho embrulhado na folha de bananeira. É sinceramente um pouco como desembrulhar um presente. E aqui você tem a massa de milho e está tudo meio que amassado junto. É quase como uma consistência meio pastosa. Dentro você tem pedaços de carne de porco e frango. Tem alguns feijões aqui, todos aqueles alimentos tradicionais que são consumidos na Colômbia. É muito bom, uma comida reconfortante e caseira. Adoro como é cozido no vapor na folha de bananeira. Acho muito legal. Na Colômbia, isso é muito comum no café da manhã e é encontrado em todo lugar. Muito bom comer isso em um lugar tão tradicional. Esse almoço foi incrível. Essa rua é muito charmosa. Tem muitos vendedores vendendo suas joias artesanais.
Esse museu é fascinante, o Museu do Ouro, porque realmente conta a história do uso do ouro na época pré-hispânica. Realmente mostra a incrível inteligência dos povos indígenas na Colômbia, a forma como eles conseguiam extrair ouro e como faziam isso. Sabe, muito disso era lavar partículas de ouro na areia que desciam dos riachos nas montanhas. Quando os espanhóis chegaram, ficaram impressionados com a quantidade de ouro. É simplesmente fascinante ver como eles faziam isso sem nenhuma tecnologia. Assim como nós, hoje em dia, eles gostavam de usar joias de ouro. Temos muitos exemplos de colares, argolas de nariz. É simplesmente lindo o que eles criaram. Isso mostra que o ouro tem sido algo valorizado e apreciado desde o princípio. O trabalho com metais começou no Peru e Equador há 4.000 anos, o que impressiona. Depois alcançou a costa sul da Colômbia. O trabalho com metais também era importante em muitas dessas cidades e vilarejos que tinham líderes religiosos e políticos. Eles faziam muitos artefatos de ouro ligados a oferendas religiosas e organização política. Eles usavam os metais, o ouro, a prata, o cobre, para criar objetos que tinham uma natureza sagrada e simbólica. Essas máscaras com formato de crânios e rostos sem vida eram colocadas na pessoa morta após seu falecimento. Assustador, mas e se colocassem isso em você ao morrer? Não parece tão ruim, né? Muitos desses objetos foram encontrados em cemitérios, o que é interessante porque mostra que essas figuras muito importantes eram enterradas com muitos desses artefatos de ouro. Isso é realmente fascinante porque, quando fui conhecer uma pessoa indígena no primeiro vídeo sobre a Colômbia, da tribo Elwha, ele tinha o que era chamado de poporo. Ele ficava mascando folhas de coca e depois colocava um pouco de cal na boca, misturando tudo nesse poporo. E é algo que remonta a milhares de anos, o que é fascinante, pois ele ainda fazia isso. Antigamente, os poporos eram recipientes de ouro em forma de animais como humanos, pássaros, onças e jacarés. Os bastões, também de ouro e com rostos no topo, serviam para misturar a cal. Isso mostra e conta muito sobre a organização política nessas cidades e vilarejos, especialmente quando você vê todas as coisas que os chefes usavam, como as coroas. Hoje em dia, só as pessoas ricas usam aquelas joias de ouro incríveis. Enquanto as coroas eram usadas por chefes, as couraças pareciam ser usadas por mulheres poderosas. Então elas estavam cobrindo suas partes íntimas com ouro. Esse foi um lugar realmente fascinante de visitar, porque eu sinto que ele realmente te conta muito sobre a história dos povos indígenas na Colômbia. Existem tantas tribos indígenas diferentes e você realmente percebe como elas eram tão engenhosas, com coisas como metais. Uma das melhores coisas da Colômbia são as influências culturais indígenas. Acabei de pegar o teleférico até o topo do Monte Serrate e você literalmente pode ver o pico dele de praticamente qualquer lugar da cidade. Foi um passeio bem assustador, porque é um teleférico bem íngreme e estava lotado. Mas enfim, cheguei ao topo. Estamos em uma altitude mais alta, mas a vista é incrível. Assim, você realmente consegue ter uma boa noção da extensão de Bogotá, de como essa cidade é enorme, sabe? Uma cidade de 10 milhões de pessoas. Todos esses prédios, e de um lado você tem essas montanhas bem verdes. Então, é simplesmente lindo. Você realmente consegue apreciar a localização incrível da capital da Colômbia, sabe? Aqui aninhada entre essas montanhas maravilhosas e majestosas. Deslumbrante. O ar é bem mais fresco aqui em cima e está um pouco mais frio por estarmos no alto. Agora estamos a mais de 3.000 metros acima do nível do mar. Na verdade, começou a garoar agora. Mas parece que há uma estátua de Cristo no topo daquela montanha ali. Sempre vejo uma estátua de Cristo nessas cidades sul-americanas. Olha isso, vai longe, muito verde. Bem no topo dessa montanha tem essa igreja catedral linda e pequena. Então é bem legal porque eu já tinha visto lá de baixo e agora parece realmente grande, mas dá para apreciar. Então você tem a igreja ali e bem em frente no topo daquela montanha tem a estátua de Cristo. Uma vibe religiosa. Na verdade, eu gosto muito de Bogotá, porque para uma cidade capital ela tem seu charme, especialmente por causa das montanhas e de como elas são verdes.
Então, mesmo tendo muito concreto e muitos carros, você ainda sente que há bastante vegetação também. Então, eu diria que é uma capital muito charmosa. Esta é a Calle 7, que é a 7ª rua e é uma das ruas mais antigas de Bogotá. Literalmente tudo acontece nessa rua. Tantos vendedores vendendo produtos, todo mundo fazendo suas compras. Eu nunca vi tanta variedade de coisas diferentes à venda, como sapatos velhos e também algumas coisas bem aleatórias. Acho que é meio como um mercado de pulgas vintage e tem gente vendendo frutas com alto-falantes. É uma cena bem típica de Bogotá. Há muita fruta fresca à venda. Que é isso? Eles chamam isso de cachipai ou chontaduro. É uma fruta. É um afrodisíaco. E você precisa cozinhar antes de comer? Sim, claro. Você não pode simplesmente descascar e comer assim, por quê? Os curus precisam ser cozidos depois. Cozinhar, ferver? Sim, ferver em média de 1h30 a 2 horas. 1h30 a 2 horas, é doce? Não, não é. Quer experimentar? Sim, por favor. Veja se você gosta. Se você quiser, meu amor, tem mel. Você pode comer com mel. Com coelho, né? Sim, é uma coisa da Colômbia. É como uma batata. Uma batata? É parecido com uma batata. É delicioso. Coloque mel ou limão e fica ainda melhor. Não é nada do que eu esperava em termos de sabor, porque não tem gosto nenhum de fruta, tem gosto de batata. E o Ana é realmente a artista que cozinha tão seco. Obrigada, muito obrigada. Acho que ele achou algo interessante para comprar. Também há alguns prédios muito legais nessa rua que são bem históricos, como o teatro, então tem muita arquitetura arte deco, né, o que é muito legal. Aquelas são as sedes da Avianca e, na verdade, acho que foi a primeira companhia aérea comercial da América do Sul e é um prédio impressionante, é tão alto. Uau, realmente tem de tudo nessa rua. Tem até uns lugares onde você pode apostar e jogar pôquer com desconhecidos por dinheiro. Tipo, essas pessoas aqui, é hilário. E eu acabei de encontrar o que dizem ser a igreja mais antiga aqui em Bogotá, que é a Iglesia San Francisco, que acredita-se ter sido construída no início dos anos 1500. É simplesmente linda. Isso torna o centro de Bogotá incrível. Você encontra muitos prédios históricos do período colonial que ainda estão intactos, então isso realmente te dá essa sensação de, sabe, uma era muito histórica aqui em Bogotá. O que é isso? Manga com corante, é só fruta. Sabor de limonada e manga. Eu não sei o que o aparelho dele diz. Acho que ele está gravando a própria voz vendendo as coisas e depois reproduz no alto-falante. É tão engraçado de verdade. Os vendedores aqui me fazem rir demais. É bem autêntico ver todos esses caras jogando xadrez. Eles levam isso bem a sério aqui. Dá pra ver que todo mundo está realmente concentrado. Porque todo mundo está assistindo a essa partida. Porque é um pouco mais rápido com o cronômetro. Com o cronômetro? Você precisa mover as peças rápido. Eles precisam fazer isso em até 2 minutos. E eles jogam por dinheiro? Não, não. Não? Todos amigos. Todos amigos? Eles são mais profissionais. Essa é a Plaza de Bolívar, no coração de Bogotá. De um lado está essa imponente Catedral Metropolitana e, ao redor da praça, prédios do governo como o Palácio da Justiça e o Congresso Nacional. Todas as atividades administrativas e legislativas se concentram aqui, no centro de Bogotá, um local repleto de história. Muitos eventos importantes ocorreram aqui, sendo o mais memorável o Bogotazo, grandes protestos que marcaram a cidade. Foram os maiores protestos da história. Em 1947, como resposta ao assassinato do candidato à presidência Jorge Gaitán,
que foi morto em frente ao seu escritório, muitos desses prédios do governo e as catedrais ao redor daqui foram destruídos. Basicamente, a cidade inteira ficou em ruínas e isso deu início a um período chamado La Violência, ou o período violento, quando houve uma guerra civil, com muita luta entre conservadores, liberais, paramilitares e guerrilheiros. Então, quando você vem aqui, realmente precisa valorizar essa história trágica e muito complexa de Bogotá e o quanto a cidade evoluiu, porque agora tudo voltou ao normal. Você pode vir aqui andar livremente, mas tem que lembrar que há apenas algumas décadas era muito perigoso. Definitivamente parece o coração de Bogotá. Tem tanta coisa acontecendo aqui porque, de novo, há muitos vendedores, até mesmo lhamas sendo levadas pelos donos para fotos e crianças se divertindo. Então, realmente parece o coração cultural da cidade. A Plaza de Bolívar tem esse nome por causa do homem logo atrás de mim, a estátua de Simão Bolívar. Ele, é claro, foi quem libertou a América do Sul dos espanhóis. Então, ele libertou a Colômbia e outros países como Equador e Peru. Então, foi em 1817 que ele venceu na Batalha de Boyacá. Ele garantiu a independência da Colômbia, então tornou-se a República da Colômbia. E, na época, incluía o que hoje é o Equador, a Venezuela e o Panamá. Por isso ele é tão importante e tão reverenciado em toda a América do Sul e você vai encontrar, sabe, a estátua dele nessas grandes praças e muitas vezes as praças levam o nome dele. Então, Plaza de Bolívar. Este é um dos mercados famosos de Bogotá e, aparentemente, eles fazem muitos pratos tradicionais colombianos incríveis. Chama-se La Perseverança e eu vou entrar para ver o que eles têm, talvez experimentar alguns dos pratos bem típicos da Colômbia. Uau, eu não esperava que estivesse tão cheio. É incrivelmente popular. O mercado é ótimo, com vários pequenos restaurantes que cozinham tudo à vista, permitindo ver a preparação dos pratos e sentir o aroma maravilhoso do lugar. Se ao menos eu pudesse captar o cheiro desse lugar pela câmera. Estou amando ver todo mundo preparando a comida. Muita coisa acontece e os lugares são pequenos e apertados, então cozinhar e preparar tudo é difícil. Mas adoro, dá para sentir uma paixão verdadeira pela culinária aqui. Bogotá é um lugar onde se encontra culinária de todas as regiões da Colômbia, já que é a capital e pessoas de todo o país trazem suas tradições. Aqui há uma mistura de tudo, do Caribe ao Pacífico e até as montanhas. É incrível! Então eu pedi algo que é bem típico aqui na capital, que é o ajiaco, que é uma sopa. Basicamente é frango, batatas, alguns legumes e tudo fica mais grosso, como um ensopado bem cremoso e parece tão gostoso. Uau, muito bom! As pessoas realmente amam as sopas aqui na Colômbia e todas são tão reconfortantes e muito saborosas. Uau, que banquete! Achei que a sopa ajiaco ela fosse só uma entrada, mas na verdade vem muita. Esse é como o prato principal, a bandeja paisa, que é originalmente de Medellín, mas agora é consumida em toda a Colômbia. E basicamente é um prato com várias carnes. Tem carne moída, morcilla, linguiça de sangue, chorizo, tem chicharrón, barriga de porco, feijão, ovo frito, abacate e, claro, patacón, banana da terra frita e uma pequena arepa, que é como um bolinho de milho. Então é realmente um prato emblemático. Eu diria que é da Colômbia, porque tem todos os clássicos do país. Você sabe, eles comem feijão, banana da terra e carne em todos os pratos têm esses ingredientes, então vamos experimentar. Claro, você tem o seu feijão e a sua carne moída. Muito bom. Você tem o seu torresmo de porco, que eu amo torresmo. É sempre tão gostoso, sempre muito. Um pedaço crocante de porco.
Eles adoram a morcilha, linguiça de sangue. Olha só, isso está delicioso, tudo aqui é simplesmente incrível. Este é um lugar tão bom para vir em Bogotá, para experimentar a comida tradicional, realmente local da Colômbia, porque você vai encontrar todos os clássicos aqui. Aqui você tem o Museu Botero, pelo qual acabei de passear, e é muito legal porque mostra bastante o lado artístico da Colômbia. Então, Fernando Botero foi um dos artistas figurativos e escultores mais famosos da Colômbia. Infelizmente faleceu em 2023. Seu estilo característico, conhecido como boterismo, retrata pessoas e figuras com volumes grandes e exagerados. E muitas vezes suas obras trazem críticas políticas ou humor, dependendo da peça. Então foi muito divertido simplesmente passear por aquele museu e observar algumas de suas esculturas e pinturas, porque muitas delas são muito engraçadas. Sabe, você tem um tipo de humor muito... mulheres grandes, com curvas, em posições engraçadas. Então, Fernando Botero, ele na verdade é originalmente de Medellín, então você vai encontrar a maioria das esculturas dele em Medellín, mas ele também doou muito para a cidade de Bogotá. As esculturas dele podem ser encontradas em todo o mundo, até mesmo na Europa. Isso mostra o quão conhecido e internacionalmente famoso Fernando Botero é. Então, ele realmente representa a arte colombiana. Então, Bogotá tem muita arte de rua e grafite legais. Então você vai ver que muitas fachadas de prédios foram pintadas com arte de rua incrível, até mesmo prédios em construção. Isso é realmente muito legal e, sabe, é uma forma de mudar a imagem de Bogotá, porque antigamente era uma cidade muito violenta e perigosa. Então eles realmente usaram a arte de rua para mudar a energia da cidade. E, na verdade, Bogotá é a segunda maior cidade da América do Sul, depois de São Paulo, em arte de rua e grafite, o que é muito legal. Muita arte de rua em Bogotá tem conotações políticas. Por exemplo, Dylan Cruz, morto há anos em um grande protesto estudantil devido à brutalidade policial, foi pintado aqui. Eles picharam o nome de uma rua, chamando-a de Avenida Dylan Cruz em sua homenagem. Muitos artistas aqui pintam devido a esse comentário político, certo? E claro, no passado a Colômbia enfrentou vários conflitos políticos. Então, para eles é uma forma de dar voz às pessoas que não têm voz. Esse mural é incrível, enorme, cobre toda a parede e traz muito comentário político e social. Aqui está esse grande mural em solidariedade à Palestina. Tem um pássaro com uma bandeira da Palestina e está escrito aqui: La solidaridad es la ternura. Solidariedade é afeto. Eles usam arte de rua para transmitir uma mensagem, não a guerra. Mais à frente você vê um soldado ou policial com a frase "Y el pueblo no se rinde", a cidade não vai se render. Acho muito forte andar pelas ruas de Bogotá e ver a arte de rua incrível, com tanto significado, sendo fácil perceber o sentido de alguns murais. Uau, esse mural é incrível. Ele basicamente ocupa todo o lado desse prédio muito alto. Foi uma colaboração entre artistas de rua do México, Venezuela e Colômbia. Elas foram contratadas para criar essa obra de arte e é uma história indígena. Os rostos foram, na verdade, criados usando inteligência artificial por causa dos direitos autorais. Conta a origem das esmeraldas. Então é como a lenda das esmeraldas. Acho que era um casal, a garota e o garoto. E ela acabou traindo ele e matando o rapaz. Então ela fica chorando gotas que são esmeraldas. E é assim que dizem que começou a origem das esmeraldas, porque a Colômbia é a maior produtora de esmeraldas do mundo. Eles têm uma grande reserva de esmeraldas perto de Bogotá. Então, esse aqui, no lado oposto do prédio com o mural de esmeraldas, é o mais alto de toda a cidade. E basicamente ele foi todo feito com stencils, o que é impressionante. Imagine quanto tempo levou, detalhes bem feitos. Só os rostos das diferentes pessoas que representam a Colômbia, porque a Colômbia é realmente um país de pluralidade étnica. Há várias tribos indígenas diferentes.
Não é como quando você vai ao Peru e falam do Império Inca, ou no México, dos maias e astecas. Aqui nunca houve, de fato, um império. Havia várias tribos indígenas e este mural com diferentes rostos representa bem isso. Claro, você tinha os europeus, tinha os afro-caribenhos. Então é ótimo porque é meio que uma representação da sociedade colombiana. É muito interessante andar pela cidade de Bogotá e observar toda a arte de rua legal, porque eu sinto que isso realmente dá à cidade uma vibe colorida. Quer dizer, obviamente é uma cidade enorme, né? Com 10 milhões de pessoas. Tem muito concreto, muitos prédios. Então, na verdade, é muito legal que por onde você anda tem arte de rua incrível, murais, pintados nesses diferentes restaurantes, hotéis, hostels, bares. E também, sabe, aquele tipo de arte mais política, com comentários sociais. É simplesmente fascinante, sabe? Você poderia passar o dia inteiro aqui só andando e encontrando diferentes artes de rua. Hoje à noite eu vim a um lugar onde eles jogam tejo. Esse é o esporte autóctone da Colômbia. Ele nasceu aqui e, na verdade, remonta à época dos povos indígenas, o que é realmente incrível. Não sei jogar, vou pedir que me mostrem. É meio parecido com quando você vai jogar boliche com seus amigos na Inglaterra e toma umas cervejas e tal enquanto joga. Muito, muito parecido. Então, o cara basicamente me explicou que você joga esses pratos meio pesados, eu não sei do que são feitos, metal, tipo uns discos redondos e pesados. Você arremessa em direção ao quadro no final, que tem argila, e aí tem esses alvos, e esses alvos, na verdade, contêm um pouco de pólvora dentro deles. Então, se você acertar um desses alvos, faz meio que um som de explosão. Você ganha pontos sempre que acerta o alvo. Acho que não vou me sair bem porque eles são muito pesados. Tipo, uau, vamos ver como que eles fazem isso. Existe alguma técnica para jogar isso? Sim. O quê? Você precisa segurar o tejo assim. Assim. Assim? E prepare seus pés para lançar isso. E jogue isso. Uau! Vou passar muita vergonha com isso. Ele basicamente disse que preciso levantar um pouco as pernas, dar uma leve dobrada e balançar ao jogar. Ah, essa foi por pouco. Meu Deus, foi a vez que eu cheguei mais perto. Estou convencida de que vou acertar pelo menos uma, então vou continuar tentando. Ah, isso foi horrível. Sim, eu consegui. Sim, meu Deus, eu não achei que realmente fosse acertar o alvo. Meu Deus, uhul! Explorar Bogotá tem sido muito divertido. Para mim é o coração da Colômbia, com muita coisa acontecendo. Os picos andinos visíveis de toda a cidade sempre me surpreenderam. Muita gente pula a capital quando vem para a Colômbia, mas estão perdendo, porque é uma cidade com uma culinária, cultura e pessoas incríveis